Olá, aprendiz! Trouxe um outro jogo nosso aqui, o Shiro, que é um jogo que com certeza você vai ter aí o interesse de praticar, de conhecer um pouco melhor de perto. Vamos abrir ele aqui para ver como é que é. Então nós temos aqui um fecho na embalagem. Vamos ver o que tem aqui dentro de legal nesse jogo. Então temos um tabuleiro, um saquinho, deixa eu ver o que mais temos aqui. Mais uma peça do tabuleiro e temos aqui também a cartelinha de regras que acompanha esse jogo e todos os nossos materiais da oficina do aprendiz. Eu vou deixar de ladinho aqui, então, a embalagem e vou me ater aqui primeiro ao tabuleiro. Então vejam só, ele é um jogo, gente, o Shiro é um jogo de alinhamento bem interessante para a introdução também no universo da prática de jogos. Ele tem regras simples, mas possui um elemento, uma dinâmica, uma mecânica que é única, que é muito própria dele e que é bem curiosa, bem gostosa de ser praticada. Então vamos lá, olha só, eu tenho o tabuleiro assim, ó, percebo que tem uma espécie de uma cruz aqui no meio, certo? Que divide o tabuleiro em 4 quadrantes. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 quadrantes e tem aqui algumas peças menores, alguns quadrados menores, todos eles com 9 furinhos, como se fosse um jogo da velha. Percebam que é 3 por 3, então parecido um pouco com o jogo da velha. Eu deixo esses tabuleiros menores, esses quadrados aqui colocados dessa forma, tá? Não existe uma posição de um ou do outro, tanto faz, você coloca aqui, todos eles são iguais entre si. Então o jogo começa com o tabuleiro nessa posição aqui, esse é o tabuleiro, e nós também temos as peças, que são peças para o jogo ser praticado aí, a princípio, em 2 pessoas, tá? É um jogo de 1 contra 1. Claro que é possível criar dinâmicas, como a gente explora nos nossos cursos, dinâmicas em que a gente pratica em mais pessoas, em duplas, trios, em grupos, com objetivos diferentes, enfim, é uma questão daí de adaptação da dinâmica da sua prática, mas no 1 contra 1, no 1x1, né, esse jogo ele tem a sua regra original estabelecida. As peças elas podem ser, então, elas são escuras e claras. Eu poderia dividir elas, colocar as peças escuras de um lado e as peças claras do outro. Eu vou fazendo isso aqui enquanto você vai observando aqui um pouco melhor, então, as peças. Vejam só como o tabuleiro também, como eu falei antes, os quadrados eles são 3 por 3, e quando nós juntamos, então, todos os tabuleiros, nós formamos um grande tabuleiro 6 por 6. Então, nós temos aí ao todo, fazendo a conta rapidinho aí, nós chegamos a 36 casas. Então, nós temos também 36 peças que fazem parte do jogo. Um dos jogadores começa a partida, você pode decidir isso da forma que achar melhor, no par ou ímpar, no palitinho, no jogo como preferir. Então, um dos jogadores começa a partida. Lembrem que o nome do jogo é Shiro. Por que Shiro? Nós temos um alemão na equipe que quando fala giro, acaba falando Shiro. E o giro é algo muito importante no jogo, por isso que aparece no nome do jogo também. Então, quando eu for jogar, vamos supor que eu esteja com as peças pretas, olha o que acontece. Eu coloco uma peça aqui no tabuleiro, por exemplo, nessa casa aqui, eu encaixo ela, e toda vez que eu coloco uma peça, eu preciso girar esse quadrante no sentido horário. Então, na verdade, você define isso no começo do jogo. Pode ser horário ou anti-horário, tá, gente? Tanto faz. Então, aqui eu vou definir o anti-horário, melhor. Então, eu vou girar esse quadrante aqui ó, no sentido anti-horário. Olha só, eu coloquei a peça nessa posição e eu giro o tabuleiro, esse quadrante apenas, nesse sentido anti-horário. Percebam que os outros 3 quadrantes continuam na mesma posição que estavam. Somente aquele quadrante em que você colocou a sua peça. Então, se eu coloco uma peça branca aqui, a mesma coisa, eu giro esse quadrante e ele movimenta, ele muda a posição das peças que estão aqui em cima. Isso é algo muito interessante no jogo. É o elemento mais interessante do jogo, ver que a cada jogada, a cada movimentação, não há apenas uma mudança na posição das peças novas que você vai incluindo, mas também do próprio tabuleiro e das outras peças que já estão colocadas em tabuleiro. Coloquei essa peça aqui, eu giro também esse quadrante.
Então, mas Nicolas, tudo bem, eu coloco uma peça por vez, cada jogador coloca uma peça por vez, e toda vez que uma peça é colocada, o tabuleiro é girado. Então, essa é a dinâmica do jogo. Mas para que isso, né? Por que eu vou fazer isso durante o jogo? Ah, muito bom. Lembrem que lá no começo eu falei para vocês que ele é um jogo de alinhamento. Então, esse é o nosso objetivo no jogo. Formar uma linha com 5 peças, pode ser escuras ou pode ser claras, claro, depende de que lado você está. Então, uma linha com 5 peças. Perceba que pelo tabuleiro ser 3x3, então para ter 5 peças, eu vou precisar pegar peças que estão em um tabuleiro e juntar com peças que estejam em outro tabuleiro. Só que olha só, que nem aqui, eu tenho 2 peças pretas e uma clara do outro lado lá. São 3 por enquanto. Ah, vou colocar uma quarta aqui para quase chegar à minha linha. Legal, só que quando eu coloco a quarta peça, vocês sabem o que acontece. Eu vou precisar girar esse tabuleiro. Então é legal porque você precisa, a toda jogada, literalmente antecipar o que vai acontecer a partir da sua ação. Qual consequência vai ocorrer aqui no tabuleiro depois que você colocou a sua peça e depois que as peças mudaram a sua configuração aqui. Então, antes a linha estava assim, percebe que tinha quase 4 peças nesse sentido aqui, agora tenho 3 nesse aqui e nenhuma para aquele sentido lá da peça escura. Então é um jogo de antecipação muito gostoso, bem legal de ser praticado. Vamos ver se eu consigo chegar a uma linha de 4 peças escuras. Está bem difícil por enquanto. Talvez se eu colocar uma peça preta aqui agora, vou colocar no centro, eu mudo essa configuração aqui de novo. Olha só que legal. Agora o branco joga, eu vou colocar, essa branca poderia ser aqui. E agora o preto jogando de novo, é uma questão de antecipação. Eu quero fechar uma linha com 5 peças. Aonde que eu poderia colocar uma peça para fechar essa linha? Olha que legal. Então o jogo está assim, né? Aparentemente não possuem possibilidade de fechar essa linha porque a branca aqui está impedindo isso. Agora, visto que as peças, visto que a base se movimenta, se eu colocar a minha quinta peça aqui, ó, olha que interessante. Vou colocar a minha quinta peça aqui e eu vou girar o tabuleiro. Olha só. Eu coloquei a peça, eu girei a peça, a base, e no final do giro, se nós estivermos com 5 peças em alinhamento, então, nesse caso, o objetivo foi cumprido do jogo. Muito bacana, né, gente? É um jogo bem gostoso, assim, pensando num jogo da velha, num jogo tradicional, outros jogos de alinhamentos mais simples, assim, ele mantém uma simplicidade nas regras e também na dinâmica, tendo apenas esse elemento a mais de girar um quadrante do tabuleiro. E isso gera níveis estratégicos, principalmente em termos de planejamento, de antecipação de jogadas, bem interessante. Então é um jogo que pode ser para iniciação, como eu comentei lá no começo, mas que também possui diferentes níveis estratégicos e pode ser aprofundado. Conheça o Shiro, é uma ótima ferramenta, uma ótima opção para você ter também no seu acervo. Obrigado pela atenção.